Quando Jesus nos chamou para segui-lo, seguir o seu Evangelho, a gente, desde esse chamado, tem uma tendência de se esquecer de que Ele é o Evangelho, Ele é a palavra viva de Deus. O que a gente faz? A gente constrói ídolos, porque faz parte da nossa natureza construir ídolos, mesmo que esses ídolos sejam a palavra de Deus, aquilo que a gente chama de doutrina, etc. E aí eu queria conversar com você rapidamente sobre a sã doutrina. Aquilo que o apóstolo nos disse de que haveria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, pelo contrário, iriam se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, né? Mas antes eu te peço, entre neste canal, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E essa referência hoje eu vou começar a playlist de Timóteo. Então, na medida que eu for fazendo referências a trechos bíblicos, eu vou criando playlist, né? Nós já temos aí playlist de Deuteronômio, de 1 e 2 Samuel, de Juízes, Ruth, Josué e agora a playlist das cartas de Paulo a Timóteo. Então, se você gostar dessa mensagem, também dê o seu like, compartilha. E se você quiser falar comigo no particular acerca do que eu vou relatar aqui agora, que você vá às minhas redes sociais, estão todas aí na descrição deste vídeo, tá? Então, diz assim o apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É um texto profundamente profundo e profundamente cirúrgico, preciso, tenaz, cortante, porque, como eu vinha dizendo, a gente idolatriza a palavra de Deus, inclusive lendo-a conforme as nossas conveniências. E o que eu tenho a te dizer é que, em matéria de transmissão do Evangelho, em matéria de semear do Evangelho, até o próprio evangelista tem de ter a humildade de saber de que nem ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque o Evangelho é eterno, o Evangelho é a expressão de Jesus, o nosso Deus eterno. Então a gente se engana até mesmo praticando os nossos bons hábitos, os nossos bons atos, a nossa boa semeadura. A gente pode ter uma percepção limitada do que seja essa semeadura, conforme eu vou te mostrar aqui que o próprio apóstolo Paulo por vezes tinha, né? Por isso eu te convido a pensar. O que é primeiramente a sã doutrina? Doutrina é uma palavra que significa um conjunto de regras, de fundamentos, de determinada religião, de filosofia, do direito. É um conjunto de fundamentos que vão balizar o nosso conhecimento. Isso seria doutrina. Agora, com relação ao Evangelho, não adianta a gente ter essas idolatrias letrísticas de fundamentações, de significados. A nossa doutrina é Jesus. A nossa doutrina é fazer a vontade de Deus conforme Jesus fez. A nossa doutrina, ou o nosso fundamento, a nossa base, a pedra angular, conforme Ele mesmo disse, é o nosso Senhor Jesus. Todas as nossas crenças, costumes, valores, éticas, conjunto, corpo teológico, deveria ser baseado em Jesus, na sua personalidade, na sua pessoa, nos seus atos, nas suas características. Esta é a sã doutrina. O resto são construções históricas que a gente vai fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já pensa logo que sã doutrina tem a ver com tradições, sendo que Deus em pessoa foi morto por causa das tradições, foi morto por meio das tradições, foi morto a partir daqueles que cuidavam mais das tradições do que enxergar a novidade de vida, Deus em Jesus corporificado ali naquele judeu de 33 anos. É só você entender a diferença entre aquilo que você pensa ser doutrina e a doutrina em pessoa que foi Jesus. A pergunta que eu te faço é: você acha que algum crente religioso, alguém devoto, estava interessado mesmo no sermão da montanha, naquilo que Jesus falou? De dar a outra face? Naquilo que Jesus falou de ser bem-aventurado, de andar com Deus e se deixar possuir pelo caráter eterno do seu amor, da sua misericórdia, da sua aceitação,
de maneira que a doutrina de Jesus é que a gente seja rigoroso com a gente mesmo e totalmente receptivo às pessoas, acolhedores das pessoas. Essa é a sã doutrina, é a doutrina do amor, da misericórdia, acerca da qual ele critica a igreja de Éfeso. Jesus em pessoa aparece para João e diz: fala o anjo da igreja de Éfeso e, como consequência, a toda a igreja de Éfeso: vocês são igreja maravilhosa, tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, caso contrário, vou apagar vocês dessa geração. É Jesus dizendo, porque a doutrina de Jesus é a doutrina do primeiro amor, é a doutrina do acolhimento, é a doutrina de, ao invés de você julgar quem está com os pés sujos, você acolhê-lo. E a gente não gosta disso, a religião não gosta disso, a tradição não gosta disso. De maneira que já começa aí, doutrina ou sã doutrina, é a gente entender o seguinte: qual é a dinamicidade de Jesus no decorrer da história? Doutrina é aquilo que está dito em 1 João capítulo 2, versículos 27 a 29, que diz: olha, vocês têm recebido dele o conhecimento. O Espírito que em vocês habita vai ensinar a vocês todas as coisas. Ou seja, não existe um corpo doutrinário, existe uma ética a ser vivenciada, existe uma graça a ser compartilhada, existe um amor a ser aprendido cada vez mais. Essa é a doutrina, não tem a ver com usos, não tem a ver com costumes, não tem a ver com preferências pessoais, tem a ver com única e exclusivamente vivenciar o amor de Deus. Ai, como é que eu vou fazer isso? É andando com Deus, é entendendo como é que Deus vai se expressando nas Escrituras. Nessas outras playlists que eu te falei aí, eu vou te mostrando como que Deus vai se expressando, se comunicando com as pessoas no decorrer da história, se condescendendo com as nossas fraquezas, nos chamando à força dele, mas também nos ensinando a ser acolhedores, de acordo com o tempo e espaço, mas sempre tendo como eixo o seu amor, que é a sua doutrina, que é a sua personalidade. Afinal, Deus é amor. É ou não é? Por que eu estou te dizendo essas coisas? Porque o que eu tenho visto é uma avalanche de pessoas, conforme Paulo descreve aqui, ó, se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas e vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu acho interessante que eu estou aqui falando aí para o nada, digamos assim, e as minhas palavras, que não são famosas, minhas visualizações são tão pequenas, mas engraçado que, enquanto as minhas palavras não sejam famosas, digamos assim, elas causam tanta repulsa, e quando você vai ver, elas têm a ver exatamente com o caráter de Jesus, que é um caráter acolhedor, que é um Jesus que nunca se posicionou contra os usos e costumes da sua época, pelo contrário, ele ficou famoso por acolher pessoas que, aos olhos das conservadorias, dos conservadorismos, eram pessoas assim, meretrizes, publicanos, homens políticos, pessoas de pouca credibilidade, e esse Jesus segue essas pessoas. Jesus nem seguia essas pessoas, ele convivia com elas, porque Deus, quando se fez homem, quis ser acessível àquelas pessoas que a religião rejeita. Essa é a doutrina de Jesus. E é tão radical que Jesus nos diz isso, especificamente em Mateus capítulo 10, ele vai dizer: olha, por minha causa, ou seja, por causa da minha doutrina, por causa da doutrina que eu sou, por causa da expressão do meu amor, vocês vão despertar nas pessoas muito ódio, muita reação de ojeriza, onde pais vão matar os próprios filhos, ou filhos vão se levantar contra os seus progenitores, vão matá-los. Não é porque isso já acontece na humanidade, não. O motivo vai ser específico, é por causa da minha palavra em vocês. O mundo odeia a minha palavra, e o mundo ao qual Jesus se referia, e essa deveria ser uma doutrina de todo cristão, é localizar que mundo é esse contra o qual Jesus falou, que é o mundo da religião. Em Apocalipse, Jesus chega a chamar Israel, a capital religiosa do mundo, digamos assim, de sinagoga de Satanás, Jerusalém, né? Diz que Jerusalém espiritualmente é chamada de Sodoma e Gomorra, ou Sodoma e Babilônia. Ou seja, Deus em pessoa o tempo inteiro está nos fazendo desconfiar das religiões, dos tradicionalismos, das preferências humanas. Por isso que eu estou te dizendo que talvez nem o apóstolo Paulo tinha uma noção clara do que ele chamava de sã doutrina. Não tem problema.
ele andava no mesmo espírito que nós, ele vivenciou o amor de Deus conforme a sua geração conseguia entender. Agora, eu e você, que agora bebemos da fonte de Jesus, que deveríamos ser a expressão do amor de Jesus, que bebemos da fonte do apóstolo Paulo, também temos o Espírito em nós que vai atualizando essas coisas. E atualizar não significa mudar a palavra de Deus, significa traduzir o amor de Deus para a nossa geração, porque Deus é assim. Não é por isso que não foi à toa que ele deixou de dizer que ele faz novas todas as coisas, que o tempo todo ele está nos surpreendendo com a sua novidade de vida. E esse Deus que faz novas todas as coisas também nos ensina que o conceito de doutrina é esse inovar e esse renovar, que nada tem a ver com prazer em contenda de palavras, tem a ver com o fato de que essa doutrina, por mais que tenha nela o nome de Jesus, ela está nos ensinando a amar, a acolher, a crer no amor libertador de Jesus, ou ela está me colocando sobre o meu próximo, como o juiz do meu próximo, como aquele que vai determinar como é que o meu próximo vai viver? Porque é isso que as tradições cristãs têm feito. Tem transformado o amor de Jesus, que tem o poder de acolher para depois libertar, em imposição do Evangelho, e isso já é espírito do anticristo. Então, eu estava te dizendo, o que a gente vai vendo atualmente? A gente vai vendo, por exemplo, na semana passada eu estava olhando ali o ministério do pastor Anderson Silva, aquele todo tatuado. Ele fez uma semana de eventos que terminou no sábado com uma live chamada O Assunto Proibido, onde ele vai falar sobre sexualidade, espiritualidade e outras questões. E algumas coisas ali me fizeram pensar, meu Deus, isso é a expressão do medo da sã doutrina. Porque a sã doutrina, que é a expressão do amor de Jesus, nos ensina a lidar com situações inusitadas, como Jesus teve de lidar com seus dias, como os apóstolos tiveram de lidar nos seus dias, como os sábios do Reino de Deus tiveram de lidar com seus dias. Mas o que a gente vai vendo ali, eu estou citando esse exemplo que foi o mais recente, esse evento da igreja do pastor Anderson Silva, mas temos muitas outras coisas acontecendo. Outro dia eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando sobre o divórcio. Meu Deus, a sã doutrina passou longe daquilo ali, de maneira que, o que a gente vai vendo, por exemplo, mulheres indo dar palestras para ensinar mulheres a ser subjugadas ao homem, a partir de palavras mal interpretadas do apóstolo Paulo. Olha, entre Paulo e Jesus, com quem que você tem que ficar? Com as tradições do apóstolo Paulo muito bem intencionadas, ou com a expressão do amor de Jesus com relação à mulher? Vem citar provérbio de Salomão. Entre Salomão e Jesus, com quem você tem que ficar? Com os provérbios de Salomão que foram úteis para a sua geração em relação às mulheres? Ou com Jesus que disse, aqui está quem é maior do que Salomão? Pessoas que vão alimentar, manter a maldição do Éden contra as mulheres. Foi o que eu vi lá, uma jovem mulher falando nesse evento do Anderson Silva. Você tem também aquele rapaz que era travesti, transexual, e que se converteu, uma pessoa muito bem intencionada, mas ele vai lá alienar novamente a sexualidade humana, acerca da qual Jesus nada disse. Jesus não regrou a sexualidade humana como esse pessoal desse congresso quis fazer. Jesus, ele só veio dizer o seguinte, tem um pecador nessa história e ele é do sexo masculino. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se os teus olhos forem bons, toda a tua existência será luminosa. E vai continuando, ele vai falando. O homem que olha para uma mulher com intenção impura, como se ela fosse um objeto, um meio de ganhar dinheiro, um meio de surrupiar, no coração já adulterou com ela. Jesus vai agravando as coisas para os homens. Aí vem um evento religioso e faz o caminho estreito se transformar numa brecha estreita para as mulheres. Bem intencionados, com muito cuidado, mas é um cuidado que não passa pela ética de Jesus. Qual é a ética de Jesus? É a ética da aceitação. Qual é a ética desses congressos? A ética de se impor, de dizer que caminho que você vai seguir, que eu vim aqui para arrumar a sua vida. Essa não é a sã doutrina. Toda vez que você vir alguém, mesmo com o discurso de que está fazendo isso para te acolher, para cuidar de você, mas que começa a colocar algo assim, este é o caminho a seguir, fique de olho, porque Jesus nos avisou. Só tem um
que é o meu e o seu Senhor, e é Ele, é o Espírito dele que habita em nós, é Ele em Espírito habitando em nós, esperando que a gente o busque, que a gente aprenda com Ele. Mas quando alguém vai dizer assim, não, você vai me consultar primeiro, eu estou te trazendo este caminho, vá por aqui, por mais que essa pessoa seja bem intencionada, que até o próprio apóstolo Paulo fazia isso, você precisa olhar isso com cuidado, até onde que está indo esse cuidado, porque esse cuidado não pode não passar de um autoritarismo carinhoso, mas nem por isso menos autoritário, de um romantismo alienante, mas nem por isso menos perverso. Porque a gente vai vendo situações, por exemplo, quando o pastor Silas Malafaia, em 2019, ele dá a sua última palestra, talvez, acerca do divórcio, onde ele institui que na igreja dele, que se não for divórcio por questões de adultério, que ele não vai mais aceitar novo casamento na igreja dele, ele institui assim. E o que isso tem a ver com a ética do amor de Jesus? No amor de Jesus eu não preciso ter medo de amar, porque o amor de Jesus ele é poderoso, ele é libertador, ele é cristalino, mas ele também sabe purificar, mas é Ele quem faz isso. Eu e você, como seres humanos falhos, mal resolvidos como aqueles a quem pegamos, a gente só pode acolher, e acolher está longe de significar que a gente esteja domesticando pecados. Acolher é crer firmemente no amor libertador do Senhor. Quando você anda na ética de Jesus, você não precisa mais ficar contando com medidas políticas para regular a vida dessas pessoas. Você vai ser cheio do Espírito Santo para lidar com as pessoas no dia a dia. Mas o que a gente vai vendo aí são pessoas, por exemplo, fazendo o que a sã doutrina diz que não é para fazer. São neófitos. O que seriam os neófitos? Aqueles que acabaram de encontrar a luz. É gente que, na vida pessoal, a gente até vê isso, por exemplo, em figuras famosas como a Sara Shiva, né? Sara Shiva, sei lá o nome dela. Esses palestrantes que o pastor Anderson Silva trouxe ao seu congresso, que no geral, não estou dizendo que é todo mundo, mas no geral, são pessoas que chegam e dizem, olha, eu tenho uma experiência para passar para vocês. Eu sei que o passado não vale muito, mas eu tenho uma experiência. A pessoa vai te contando da sua sexualidade desenfreada, da sua vida deslocada, foram libertas por Jesus, amém, mas logo já cometem a heresia de transformarem a libertação delas em imposição sobre a sua vida. E aí a pessoa tinha uma sexualidade toda pervertida, aceita Jesus, não tem uma sexualidade resolvida, transforma isso num corpo doutrinário e quer que você creia que isso seja sã doutrina. E o maior sinal que eu tenho de que isso não é sã doutrina é a sua aceitação, porque o Paulo vai dizer isso, Jesus disse isso, que as pessoas iam ter dificuldades em compreender a palavra e o amor eterno do Senhor. A mesma dificuldade que elas tinham de ouvir os profetas, de ouvir os apóstolos foram mortos pelas tradições religiosas, de ouvir o apóstolo Paulo. Porque o que as pessoas querem? Quais são os mestres com os quais elas se servem? É mestres que falem como Silas Malafaia da limitação das pessoas, né? Para ele o divórcio tem que ser só de um jeito, se não for assim acabou, e ele ainda se orgulha achando que o caminho é estreito, mas não tem nada de amor aí. Ou como essa menina falou, né? Que a mulher tem que voltar, tem que se subjugar ao marido, tem que cozinhar para o marido, tem que voltar para dentro de casa. Isso é o que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem se punir. Ou seja, as pessoas amam a autopunição, as pessoas amam se expor, nem que seja para dizer assim, eu estou sofrendo, eu estou sendo chicoteada, então agora que eu me chicoteei na frente de todo mundo, eu me sinto perdoada. Então as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de se impor, as pessoas gostam de ver palestras, vídeos, daí os pastores serem tentados a fazerem curso de programação neurolinguística, onde eles aprendem a falar o que as pessoas querem ouvir, e o evangelho não é falar o que você quer ouvir. Alguém fala assim, mas quem diz que as pessoas querem ouvir? E o que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir que, independentemente se aquilo for uma boa ou uma má escolha, vai ter que voltar para o primeiro casamento sim. As pessoas querem ouvir que criança tem que apanhar sim, que isso é pouca vergonha na cara, então a Bíblia ensina a bater com vara. As pessoas têm que ouvir que homossexualidade é um pecado imperdoável, sem entender os contextos, como fazem em relação à mulher fará em público. Por exemplo, a mulher lá que fala no congresso do pastor Anderson Silva, olha só, ela mandando a mulher voltar para casa, etc., mas ela é uma mulher falando em público.
Quando Paulo, em várias vezes, no Novo Testamento, fala que a mulher é proibido falar na igreja. Ah, mas tem um contexto ali. Então por que esse contexto também não pode ser compreendido em relação à sexualidade humana? Mas aqui eu estou querendo promover a homossexualidade? Não, aqui eu só estou querendo mostrar para você a diferença entre a doutrina que prima pela tradição e a doutrina que prima pelo amor de Deus, pela vivência do amor de Deus, pela compreensão de cada caso. Não é porque o rapazinho lá, que era um travesti transexual, foi de repente liberto, que ele agora vai ficar sendo chicote sobre a vida de quem não teve a mesma história que ele. Entendeu? Então, não é porque casais se separaram e voltaram e Deus restaurou a história dele, que agora Silas Malafaia vai me fazer uma palestra zombando do divórcio de vidas que ele não entende. Então, isso é que é não suportar a sã doutrina, é você falar assim, e lá vem esse cara, porque ó, se você está duvidando da minha palavra, isso para mim é até um elogio, sabia? Porque se eu estou te falando do amor de Deus que acolhe, e você tem medo desse amor, você acha que isso é coisa de gente frouxa, que isso é coisa de gente idiota, porque você não crê no amor de Deus e vai se cercar desses mestres, ai meu Deus, a juventude inteira, fiz tudo quanto é coisa, agora eu até finge que tenho orgasmo com meu marido, agora me siga. Se é essa pessoa em quem você confia, e você desconfia do que eu estou te falando aqui, isso é um elogio para mim, porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir? Gays querem ouvir que o homossexualismo é pecado. Mulheres querem ouvir, por mais que elas odeiem isso, elas querem ouvir que elas têm que ser submissas ao marido, que é melhor um homem amparando-a. Né? Pais querem ouvir que eles têm que continuar batendo em seus filhos sem precisar educá-los com carinho, com acolhimento. As pessoas querem ouvir que matar é melhor do que perdoar, por isso que os evangélicos elegeram o presidente ídolo que aí está. De tal maneira que essa vontade ferrenha contra a sã doutrina, ela é tão teimosa que ela vai eleger a trindade satânica, o 666, o anticristo possuído pelo diabo e com o falso profeta emitindo os seus pareceres, a sua doutrina. Porque são desejos humanos. O diabo não vai operar sozinho, não. Ele é fruto de muito desejo humano, teimoso, história fora. Essa é a doutrina de Jesus. Desconfiem do coração de vocês, confiem em mim. Então, quando alguém rejeita essas poucas coisas que eu consigo falar aqui, para essas poucas pessoas nessa rede mundial, é porque a minha palavra está muito mais em acordo com a doutrina de Jesus do que essas palavras que estão sendo ouvidas aí, palavras de engano. Eu fico pasmo em ver como Silas Malafaia emite um engano, uma mentira e logo ele é ouvido. Enquanto a gente está aqui semeando a verdade, a gente não é ouvido. Você pode até achar que eu esteja aqui com inveja. Eu fico no máximo mesmo estupefato. Meu Deus, a humanidade não gosta do teu amor. A humanidade não gosta da tua palavra. Mesmo aquelas pessoas que acham que estão adorando Jesus, estão adorando o seu próprio ego, a sua tradição, a sua vontade de se impor sobre alguém, a sua vontade de ser líder, de nunca ter traído ninguém, por isso agora tem uma doutrina para passar, de nunca ter roubado de ninguém, agora pode falar contra roubo. E tem o outro extremo também, de gente que sempre fez falcatrua e de repente vira pastor. Né? Gente que roubava o patrão na empresa e agora virou pastor para não mais roubar, mas agora fazer isso tudo em nome de Deus. Tudo blasfemo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mal sabia ele, tadinho. Já nos tempos dele não suportava a doutrina dele, porque a maioria dessas pessoas que pregam não suportam o que o próprio Paulo já escrevia nas suas cartas, que tem a ver com o amor de Deus, com Deus tendo critérios para cada situação. Porque quando você é criterioso com cada pessoa, dependendo de cada situação, de cada geração, você não está sendo contra a palavra de Deus. Você está mostrando como que o amor de Deus é dinâmico, como que ele atinge a todo povo, tribo, língua, nação, usos, costumes e no tempo e espaço. Porque é o amor de Deus que é eterno, é o amor de Deus que triunfa. Mas quem não crê no amor de Deus precisa criar um corpo doutrinário para se impor e ficar dizendo, ó, de acordo com o artigo 3 eu não posso aceitar essas coisas. Quem se separar na minha igreja se não for para adultério, não vou mais aceitar. Como se a Bíblia abarcasse todas as situações de separação, de divórcio. Enfim,
pense qual é a doutrina que você está rejeitando. Observe essa doutrina que você está rejeitando. Que medo é esse? Por que você tem que me xingar por aquilo que você nem entendeu direito do que eu estou falando? A gente precisa de profundidade, igual Jesus fazia. Ele ouvia, ele entendia, ele dialogava e, sobretudo, ele dizia para a gente: eu sou o Senhor de vocês. Então, toda vez que alguém chega na sua vida bancando o amoroso, o cuidadoso, querendo se fazer Senhor sobre Jesus, tal indivíduo é anticristo. De verdade, eu não quero nem que você creia na minha palavra. Eu só quero que você compare a minha palavra com o amor de Jesus registrado nas Escrituras e você vai ver quem é que está mais próximo daquilo que Jesus falava. Se sou eu ou se são essas pessoas que estão fazendo congressos para reprimir sexualidade alheia, para reprimir a vida alheia, para condenar de homossexuais a supostos esquerdopatas. Vejam quem é dessas pessoas que vivem muito mais parecidas com Jesus e aí você vai detectar onde é que está a sã doutrina. Porque quando eu vejo a palavra que eu estou te emitindo sendo rejeitada, eu sei que eu estou falando da sã doutrina, porque eu não estou aqui querendo falar nada da conveniência, eu estou querendo te trazer transformação como Jesus quis nos trazer transformação. Como o apóstolo Paulo quis trazer transformação àqueles que ouviam o seu evangelho. Agora, é claro, quando eu tiver que escolher entre Paulo e Jesus, o meu Senhor é Jesus. Quando eu tiver de escolher entre Salomão e Jesus, o meu Senhor é Jesus. Quando eu tiver de escolher entre os profetas e Jesus, o meu Senhor é Jesus. Ele é o meu Senhor, é aquele que me habita, é aquele que me transforma. É andando nele, é ouvindo a sua eterna voz que eu vou seguindo a verdadeira doutrina. Por mais que ela seja estranha aos meus convivas, aquelas pessoas que convivem comigo. É estranha, como muito estranho foi Jesus, que foi morto pelo seu povo. Então, toda vez que alguém estranha o amor de Deus, pode examinar de perto que essa pessoa está seguindo uma outra doutrina que não é a de Jesus. Porque a doutrina de Jesus é andar conforme o amor dele. A sã doutrina é andar conforme a ética dele. Enfim, não vou me delongar mais aqui, mas é isso. Sã doutrina é, em geral, tudo aquilo que você nem quer ouvir. Que quando você ouve sem criticar, isso é indício de que você está ouvindo uma má doutrina. Agora, quando você ouve, tem uma rejeição inicial, Jesus, deixa eu ver, deixa eu entender, deixa eu ver o caráter dessa pessoa. Esse cara está falando de onde? Por que ele está dizendo essas coisas? As pessoas não sabem se fazer essas perguntas. E eu estou te dizendo isso porque quando eu ouço o pastor Anderson Silva falar, ou o Malafaia falar, outras pessoas falando, eu quero entender de onde que eles estão partindo. Por exemplo, eu fui descobrindo que o Malafaia é falso profeta, tentando ver que há uma boa intenção ali, mas até que ele foi me provando com o tempo que ele realmente é ardiloso. Ele realmente está disposto a jogar imagens para te iludir. Por isso que eu não tenho medo hoje de dizer que ele é um falso profeta. O pastor Anderson Silva é um homem bem intencionado, mas me parece ainda muito enfatuado. Ele é um homem que fez muita coisa errada no passado, se converteu, e ele é um profeta do Brasil e ele quer ser reconhecido nisso. Tá bom, tem boas intenções ainda, mas quando você vai examinar a palavra deles, meu Deus, uma mulher no século XXI que está falando e aí quer que as mulheres sejam anuladas debaixo da imagem de um homem, essa doutrina não é a de Jesus, porque Jesus botou as mulheres em evidências e nunca questionou as questões pessoais delas. Pelo menos nunca fez isso em público, nunca fez palestras para doutrinar a mulher. Porque quem precisa ser doutrinado de fato são os homens. Esse é o contraste entre Jesus e Salomão, entre Jesus e Paulo. Ai, que medo! O que eu vou fazer com isso? Ande com Jesus, que logo, logo você vai descobrir a doutrina, como ele disse em João 7,17. Quem fizer a vontade do meu Pai, ou seja, quem andar comigo, quem for cheio do Espírito Santo, conhecerá acerca da doutrina, se o que eu falo é dos homens ou é de Deus, disse Jesus Cristo, homem. E hoje, ele habita em nós com o seu Espírito e quer que a gente faça isso. Quer saber qual é a doutrina de Jesus? Pare de ficar procurando eventos, não confie nem nas minhas palavras, vá para a oração e a partir da oração o Espírito que te habita vai dizer para você, ouça-o,
ou cuidado com ele, é o Espírito que vai te guiar. Eu não tenho que ter medo do Espírito ser Senhor na sua vida, o Espírito Santo de Deus que nos habita, porque nele todas as coisas se completam. E essa é a verdadeira e eterna doutrina. E a gente continua falando sobre isso numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor te abençoe.